Oi, gente. Eu sou a Naeli, eu sou uma das integrantes do grupo do Mobile na Metrópole. E eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre os 3 dias que a gente vivenciou a cidade e sobre a minha impressão sobre eles, o que que eu fiz nesses dias. Bom, o primeiro dia a gente ia andar de bike pela cidade. Então eu cheguei, era tipo umas 6h30 na Mobile. Eu deixei a minha mala pra que ela pudesse ir pro ônibus. E eu fui logo me reunir com o meu grupo. A primeira impressão que eu tive do meu grupo, foi bem ruim, assim. Eu fiquei meio desapontada, porque as pessoas que formavam ele, eu nunca tinha falado muito com elas. Então, eu não gostei muito. Depois que a gente trocou telefones importantes para que a gente pudesse, qualquer coisa, se alguém perdesse, a gente pudesse se comunicar, a gente foi pro terminal na Santo Amaro, terminal de ônibus, e a gente pegou o terminal Bandeira pra gente poder chegar até a Praça da República, onde as bicicletas iam estar esperando pela gente. Quando a gente chegou na Praça da República, os instrutores, eles deram uma série de instruções pra gente sobre andar em fila dupla ou andar em fila única, dependendo se a gente tava na ciclofaixa ou não. E aí a gente começou a pedalar pela cidade. Então a gente pedalou por várias áreas, a gente foi na Barra Funda, a gente foi pra Vila Madalena, passou pelo Beco do Batman e a gente foi pra CT. A CT é a Central de Trânsito, né, de São Paulo. E lá a gente teve uma palestra com uma monitora que falou pra gente mais sobre como a empresa pretendia, como ela manejava o trânsito em São Paulo, assim como ela monitorava para que o fluxo fosse bom. E ela também falou uma coisa que me impressionou bastante, foi que geralmente muitas pessoas têm uma visão muito negativa da empresa, porque muitas pessoas falam que ela é somente uma empresa que dá multas, que só quer fazer mal para o cidadão, quando na realidade ela falou que não é bem assim. Que muitas pessoas, quando elas falam isso, com certeza essas pessoas são infratores. Porque as pessoas que não infringem a lei, elas não têm necessidade de fazer isso porque elas não levam multas. Depois que a gente teve essa conversa com a monitora, a gente andou mais um pouco de bicicleta até a gente almoçar num restaurante que chama Mahamantra. Era um restaurante orgânico, ele era indiano. E eu achei o restaurante uma delícia. É, Muita gente reclamou, assim, porque falou que ele era muito. A comida era muito leve, como a gente tava fazendo exercício físico, a gente ia comer algo mais substancioso, mas eu não achei. Eu achei que foi uma delícia, eu achei que foi perfeito na realidade. Lá eu comi um pão frito indiano que chama puri, que eu achei uma delícia. Eu comi ele com uma pasta de abacaxi, que também tava muito gostosa. E foi o que eu gostei mais, assim, no restaurante, a comida que eu gostei mais. É, Depois disso, a gente foi pro Parque do Povo, onde a gente ia parar um pouco e a gente conversou com um dos fundadores do Instituto Aro 60. O Instituto Aro 60, ele é uma ONG que tem vários projetos para tentar incluir mais a bicicleta nesse meio da cidade, nesse meio bem caótico. A gente conversou com o Cadu e ele falou pra gente é, que a bicicleta ela ainda é muito ignorada, que ela tem que servir mesmo como meio de transporte, porque a cidade está cada vez mais precisando disso, né? Porque o trânsito está cada vez mais caótico, o número de carros aumenta cada vez mais para o número de ruas que não pode se expandir. Então, que é muito importante a bicicleta e que os condutores de carro eles têm que passar a respeitar mais esse meio de transporte. Depois que a gente conversou com ele, a gente deixou as bicicletas lá, então a gente não ia mais andar de bicicleta. E a gente foi pro Teatro Vento Forte, que tem ali do lado, conversar um pouquinho com o diretor chamado Ilo Krugli sobre um pouco como funcionava, porque o parque ele passou por uma revitalização, onde muitas coisas que tinham lá, que eram formadas por uma comunidade mais simples, elas foram abolidas, assim. Então só o teatro que estava antes dessa restauração continuou lá. E a gente foi conversar um pouquinho sobre por que ele ficou lá e qual era o passado histórico, qual era a importância cultural que ele tinha para a cidade. A gente conversou com ele, eu achei ele uma figura bem interessante, assim, porque ele falou sobre muitas coisas na vida, assim, realmente, ele filosofava muito, e
ele entendia assim, muito, ele tinha uma compreensão da vida muito grande, até porque ele é um migrante. E ele falou com a gente sobre diversas coisas importantes da vida, assim. Então, ele falou que muita gente cada vez menos preza a cultura. Então, que o teatro muitas vezes ele não tá sendo mais valorizado por conta até do cinema. Ele falou também que muitas vezes, por exemplo, as pessoas ignoram certas coisas. Então, quando ele perguntou assim, quem que sabia cantar na plateia? E falou, ninguém falou que sim. E ele falou, gente, mas pra saber cantar, você não tem que ter o talento, você só tem que cantar, assim, você tem que se expressar, porque é uma forma de expressão. E ele falou que ele e o teatro, eles fazem vários projetos pra levar essa cultura maior do teatro, então com várias escolas, e ele falou que ele acha isso muito importante. E foi, assim, muito boa a conversa com ele, durou bastante tempo, mas é porque ele é um verdadeiro contador de histórias, assim, ele fala muito e sobre coisas muito interessantes. Depois que a gente saiu do Teatro Vento Forte, a gente pegou o ônibus e a gente voltou pro hotel. No hotel a gente teve um tempinho pra tomar um banho, se trocar. E aí a gente foi pra Praça Roosevelt pra fazer várias oficinas. Então tinha várias opções. Tinha a oficina de sticker, a oficina de break e a oficina de parkour. Eu escolhi a oficina de break, porque eu acho mais interessante a dança. E eu achei que foi bem legal, assim, tipo, eu aprendi. Só que ao mesmo tempo bem difícil, assim, requer muita prática, então eu achei um pouco difícil, assim, os passos. Mas no final eu achei bem legal, porque teve uma batalha entre os dois times de break. E foi muito legal. E a praça tinha até muito movimento, então muita gente que tava lá acabou prestando atenção. Então, assim, foi super prazeroso. Depois, é, no segundo dia, a gente fez uma coisa mais diferente. A gente não usou as bicicletas e a gente foi a pé mesmo. Então, a gente foi. Primeira coisa que a gente fez foi pegar a estação de metrô Armênia e a gente foi para terminal rodoviário Tietê. Então lá é onde muitas pessoas, é um lugar de passagem de muitas pessoas que estão indo para vários lugares do Brasil. Então tinha até muitos estrangeiros, inclusive, muitos imigrantes. E lá a gente determinou que a gente ia ficar meia hora para poder tentar fazer umas entrevistas, porque lá tinha todos os tipos de pessoas. Quando eu cheguei lá, eu admito que eu fiquei meio decepcionada, assim, porque eu não entendi por que a gente tinha que ficar um tempo lá, porque pra mim aquilo parecia a primária meio inútil, assim. Mas depois que a gente começou a observar um pouco mais as pessoas que estavam lá, a gente percebeu o quão diferentes elas eram. E então a gente decidiu entrevistar. Foi muito difícil a gente decidiu entrevistar alguém, mas foi muito difícil abordar essas pessoas, porque a gente tinha muita vergonha. E muitas vezes, porque como uma cidade, como São Paulo é uma cidade bem perigosa, assim, as pessoas têm até um pouco de medo quando um estranho vem falar com elas. Mas a gente tomou coragem e a gente foi falar com um homem que tinha lá. E a gente acabou percebendo que cada pessoa da cidade de São Paulo, ela tem uma história por trás. E muitas vezes essas pessoas, elas querem contar essa história pra gente, sabe? A gente só não tem a paciência, ou a gente só não tem o tempo, ou só não tem a coragem de perguntar. Mas a gente acabou conversando com ele, foi super interessante, porque a gente percebeu que ele tinha uma história surpreendente, ele estava fazendo matemática na USP, só que ele tinha vindo um tempo para São Paulo e ele começou um relacionamento, só que ele terminou esse relacionamento, ele ficou muito mal, então ele foi pro interior de São Paulo, até que as coisas melhorassem, para ele poder se reerguer. Então, assim, é realmente uma história de superação, assim. Então você acaba surpreendendo o quanto as pessoas podem te contar sobre a vida delas, né? Até porque ele, a primária, assim, parecia um cara super fechado. E depois do terminal do rodoviário Tietê, a gente foi pro Museu Penitenciário Paulista, né? A gente foi primeiro pro Parque Juventude, que é onde tem a ETEC. E no Parque da Juventude,
a gente começou a tentar fazer um monte de entrevista, até porque lá tinha Tech, e a Tech tem muitos adolescentes que estudam lá, que tem mais ou menos a nossa idade. Então, a gente começou a fazer umas entrevistas com esses adolescentes porque a gente se identificava, né? E a gente conversou com um grupo de alunos que eles estavam tocando violão e eles falaram que eles estavam saindo pro sarau que ia ter mais tarde. E eles falavam que eles gostavam, tipo, de música, que eles gostavam do que eles faziam ali, eles gostavam da ETEC porque ela dava bastante liberdade pra eles. E depois que a gente entrevistou eles, a gente entrevistou uma garota chamada Erika, que realmente foi uma surpresa, assim, porque ela era super extrovertida e ela falou sobre tudo, assim, tudo com a gente. A gente perguntou sobre a família dela, ela falou que a maioria da família dela é composta por pessoas ligadas à culinária. Então, que ela tem a mãe dela, é dona de uma lanchonete, ela tem um tio que é chefe, a outra tia que é dona de um restaurante. Então foi super interessante. Ela conversou com a gente sobre até assuntos mais filosóficos, assim, sobre o que é o amor e como que você pode encontrar o amor em meio a 7 bilhões de pessoas na Terra, se ela achava que ela ia encontrar o amor da vida dela algum dia. E foi super interessante. E depois que a gente foi pro Parque da Juventude, depois do Parque da Juventude, desculpa, a gente foi pra Biblioteca do Carandiru. E a gente andou um pouco pelo Parque da Juventude, foi pra biblioteca, a gente passou também pelo Museu Penitenciário de São Paulo, ou Museu Penitenciário Paulista, perdão. É, e foi super interessante, assim, porque lá a história era a história do Carandiru, né? Que foi uma prisão em que houve, assim, praticamente uma chacina, né? E é impressionante como a prefeitura tentou transformar aquilo num lugar super calmo, bonito, como se eles quisessem apagar a história que tinha acontecido ali, né? Porque houve uma invasão policial, então foi por parte do Estado que aconteceu essa violência, né? E eles praticamente quiseram apagar isso. E isso é uma coisa que eles têm que entender que não dá pra ser apagado, entendeu? Faz parte da memória do cidadão. E é uma coisa super importante, porque você tem que perceber o quanto o Estado tá presente na vida de todo mundo. Inclusive, eu tava conversando com a Adri, que é a nossa coordenadora, a Adriana, que ela tava com a gente, com o nosso grupo, e ela até pediu pra eu ler um livro sobre o Carandiru, que ela tinha lido na faculdade, que ela falou que eu ia gostar super. E eu pretendo ler, eu só preciso arranjar um tempinho, porque eu tô lendo muitos livros agora pra escola, e eu pretendo super ler, porque eu quero muito entender melhor sobre a história que aconteceu ali. E quando a gente foi no Museu Penitenciário Paulista, uma coisa que me chamou muita atenção foi que o monitor que estava lá, que explicou pra gente sobre como a prisão foi formada, sobre os presos que tinham lá. O que eu achei muito interessante é que o discurso dele era extremamente tendencioso. Então ele falava que a ala em que teve o motim que eles falam é, tinha presos primários, então que eles não estavam acostumados com a vida na prisão, então que eles eram super violentos. E é engraçado de você pensar nisso, né? Então, na visão do Estado, é um discurso do Estado, na visão do Estado, os presos que eram muito violentos e não necessariamente a polícia que invadiu. Então é engraçado você ver os dois lados da equação, né? E depois eu fiquei bem tocada, eu me prometi que eu ia procurar saber mais sobre aquela história. E depois que a gente passou pelo Museu Penitenciário Paulista, a gente a gente foi depois que a gente passou pelo Museu Penitenciário Paulista, a gente foi almoçar num restaurante chamado Conceição Discos, em que tem assim uma proposta super diferente, que tem vários discos pra vender lá, discos de vinil, e também toca umas músicas bem legais, assim.
E a comida tava uma delícia. A gente comeu um arroz com carneiro e tava muito gostoso com carneiro desfiado. Depois a gente comeu brownie, comeu pudim de leite, comeu até torta de frango. Tava uma delícia, tava muito gostoso mesmo. Depois que a gente almoçou, a gente foi pra oficina de corpo Zé Maria, que é uma oficina que o Zé Maria dá, e ela visa você conhecer melhor o seu corpo, assim. Então ele faz uma série de movimentos para você perceber como que o seu corpo, como que você tem um equilíbrio, que você tem tanto um equilíbrio externo quanto um interno, não só um equilíbrio físico. É, e foi muito legal os movimentos que ele fez com a gente, porque você passa a conhecer melhor o seu corpo, assim, como que funcionam os músculos nele, e também porque ele fez, assim, uma oficina de integração, assim, então ele fez vários exercícios com a gente que visavam a gente confiar mais no nosso grupo. Então a gente tinha que confiar nele para que a gente pudesse concluir o exercício. E foi realmente interessante, assim, porque você tem que passar a confiar em pessoas que você geralmente não fala, no meu caso. E foi muito legal, assim, foi, assim, bem descobridora, assim. É, e depois que a gente terminou a oficina do Zé Maria, a gente foi para a ocupação Marconi, na rua Marconi. A gente teve até um pouco de dificuldade em achar. A gente passou, deu uma volta pela Praça da República, só para depois perceber que a Rua Marconi estava ali pertinho. Então, eu cheguei nessa ocupação e quando eu comecei a subir as escadas, eu juro que eu tive um pouco de preconceito, assim, porque eu não sabia direito o que era uma ocupação e eu via aquele prédio que já tava assim, não era um prédio novo, né? Então, eu tive muito preconceito. E aí a gente parou, a gente foi numa ala que seria a creche para as crianças, e a gente parou lá para conversar um pouco com o Péricles. E pra mim realmente foi uma experiência assim muito tocante e que abriu muito os meus olhos assim, realmente, e foi algo que eu não esperava assim, não esperava mesmo. E lá a gente conversou sobre o que seria uma ocupação, sobre o que era o movimento e qual que era a visão daquelas pessoas ali sobre as atitudes da prefeitura. Então, o Pericles conversou com a gente. Ele falou que o movimento ele só visava ocupar e não invadir propriedade. Então, que eles procuravam por propriedades privadas que estavam desocupadas há muito tempo e aí eles iam lá e ocupavam aquele prédio. Que eles não tentavam invadir nada. E foi uma coisa interessante, porque você percebe que na realidade aquelas pessoas têm um ponto de vista. Elas estão procurando por moradia. Moradia é um direito delas. É um direito que o Estado deve garantir. Ele não está garantindo. E o Pericles falou que muitas vezes a polícia intervém, então ela chega lá com spray de pimenta, querendo bater naquelas pessoas, quando na realidade aquelas pessoas só estão tentando defender o direito delas. É, foi uma experiência assim que realmente me tocou, até porque o Pericles, que era o coordenador do movimento, ele era uma pessoa muito inspiradora, assim. Então, ele era uma pessoa que abriu mão de muitas coisas na vida dele justamente para defender aquela causa. Então, me fez pensar muito sobre as pessoas com quem eu convivo, sobre os estudantes da Mobile, porque quando você olha, aqueles estudantes, eles querem ser o quê? Eles querem fazer direito, querem fazer engenharia, querem ser advogados, querem ser engenheiros, querem ser juízes, e nenhum deles tá muito preocupado em, sei lá, defender o direito das minorias, sabe? Então me abriu muitos olhos para você pensar assim, que tipo de pessoas que a gente tá formando. E então eu acho que assim, a escola proporcionar essa experiência, ela realmente que abriu nossos olhos para coisas que a gente não vê no nosso dia a dia mesmo, assim. Depois da ocupação, a gente sentou um pouco na Praça da República, que era em frente ao nosso hotel, e a gente conversou, assim, sobre o que aquilo tinha significado pra gente. E eu até falei que foi super importante pra mim, que você começa a pensar sobre as pessoas ao seu redor. E depois disso, a gente voltou pro hotel, a gente tomou um banho, e aí a gente foi pro sarau,
O sarau foi bem legal, assim, eu gostei bastante. Várias pessoas cantaram e o que foi mais legal, assim, foi a recepção do grupo. Então, muitas pessoas que nunca tinham cantado ou apresentado nada ali na frente de um público, elas foram tão acolhidas pelo grupo que elas resolveram cantar, elas resolveram apresentar alguma coisa pra gente. Então, eu achei isso bem legal. Depois disso, no terceiro dia, era um roteiro surpresa. Então, a gente se reuniu todo mundo no saguão e a gente recebeu um envelope da Adri, que tava com a gente, e a gente tinha que. A proposta era: nós escolhemos o roteiro que a gente quisesse fazer. Então, a gente teve um pouco de discussão sobre onde a gente ia querer explorar, né? E a gente chegou a um consenso de que a gente ia fazer um trajeto que a gente ia pra 23 de maio, porque a gente queria ver os grafites que tinham lá. E depois a gente ia pra Praça da Sé, a gente ia na igreja que tem lá, na Catedral da Sé. E depois disso, a gente ia pra Liberdade almoçar lá. Então, foi bem interessante, assim, porque ali a gente realmente tava por nós mesmos, assim. A gente não tinha um roteiro que a gente que tá ali, não sei o que lá. Então, a gente fez esse roteiro e foi muito interessante, porque como a proposta era fazer um vídeo sobre esse roteiro surpresa, a gente começou a entrevistar umas pessoas super legais, assim. A gente entrevistou um casal sueco, que até tem um vídeo no blog, se vocês procurarem, sobre esse terceiro dia. E foi super interessante ver a visão de pessoas estrangeiras sobre a cidade, assim. Eles falaram que era super caótico, mas que ao mesmo tempo era super interessante. E depois que a gente passou por esses 3 locais, a gente almoçou num restaurante de lamen, na Liberdade, chamado Honre. E tava muito gostoso. Eu comi um yakisoba, que tava, assim, uma delícia, de verdade. E depois disso, a gente a gente foi pra um grupo, pra um lugar onde a gente ia ser apresentada uma peça chamada Higiene. E o inovador dessa peça é que a peça inteira se passava na rua. Então eles utilizavam a, o lugar que chamava Vila Maria Zélia como um próprio cenário, assim, pra peça. E eu achei super interessante porque a peça falava sobre os cortiços na época, no século, não lembro agora, mas no passado, e foi super interessante porque eles faziam uma crítica sobre onde aquelas pessoas se inseriam na sociedade, como elas eram rejeitadas, e foi muito legal, assim. E a gente também sentou um pouquinho para conversar sobre o que tinha sido aqueles 3 dias pra gente. E foi muito interessante, porque pareceu pro grupo inteiro, assim, pareceu que a gente tava num lugar totalmente diferente, assim, que aquilo não era São Paulo, que aquela mudou totalmente a nossa visão sobre a cidade, assim, porque era algo totalmente diferente. E muitas pessoas falaram, e depois a gente assistir esse teatro, a gente pegou o ônibus e voltou pra Mobile. E foi isso.